Bom dia, galera. Seguinte, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre máquinas. Então, nós iremos fazer aí uma comparação. Nós já falamos bastante da tal das máquinas elétricas. E dessas máquinas elétricas, você já sabe lidar com o tal de circuito elétrico, desde o básico até alguns um pouquinho mais complicados. Então, aqui, ó, uma coisa que tem que ficar muito clara. Nas máquinas elétricas, nós temos as máquinas ideais e as máquinas reais. E eu já tinha te dito que uma das características da máquina real, de um circuito real, é a existência do Rzinho, que seria o quê? Uma resistência ali dentro do gerador. Então, toda essa parte aqui, ó, que tem esses tracinhos, eu estou falando do gerador. Esse gerador normalmente vai aparecer para você da seguinte maneira. E é igual a 100 volts, por exemplo. E nisso, essa resistência aqui, ela está relacionada a todos os elementos utilizados para confeccionar esse gerador. Tá beleza? Então, normalmente, nas questões, aparece assim, ó, força eletromotriz. Nós também temos a contraforça eletromotriz, tá? Que está relacionada aos dispositivos que nós vamos ligar aqui nesse circuito. A princípio, nós utilizamos sempre o quê? Resistores. Posso colocar agora motores, porque vocês já estão vendo a parte de eletromagnetismo. Então, ó, espiras, perfeito. Indutores, capacitores, outros dispositivos elétricos que farão com que esse circuito ele fique um pouco mais complicado, ok? Além das máquinas elétricas, no ano passado, reza a lenda, você aprendeu também um pouquinho sobre a tal das máquinas térmicas. Então, por que eu preciso fazer essa comparação contigo? O que é melhor, máquina térmica ou máquina elétrica? Qual faz mais sentido? Pensa aí na tua casa. Quantos dispositivos elétricos existem e quantos dispositivos térmicos existem? Detalhe, eu não estou falando do ferro de passar roupa. Será que o ferro é térmico ou é elétrico? Lembre-se, para que eu possa definir isso, eu tenho que dar uma olhada na fonte. A fonte é elétrica, a fonte é térmica. Então você vai perceber que basicamente não há máquinas térmicas na tua casa. Pelo menos não de fonte térmica. O que caracteriza uma fonte térmica? Um exemplo muito simples e talvez o único aí da sua casa. O tal do automóvel. Tá certo? Então o carro, para que ele funcione, necessariamente você vai ter que inserir ali energia através do combustível, seja ele diesel, seja ele gasolina, seja ele álcool ou qualquer outro tipo de combustível, GNV, né? O gás natural, e assim por diante. Inclusive pode até ser elétrico, mas bora lá. Então, ó, máquinas. Então esse carro, ele funciona a partir da combustão, da queima desse combustível, certo? E fará com que essa energia devida ao carro faça com que ele entre em movimento. E como que isso acontece? Como que eu faço isso? Então, meu objetivo hoje nesse vídeo é te lembrar de algumas das leis da termodinâmica, das 3 leis, e falar algumas características relacionadas com as máquinas elétricas, principalmente um tal de rendimento. Esse rendimento tu já conhece, mas vamos relembrar aí. Então, bora lá. Aqui ó, você tem um diagrama de uma máquina térmica. Então, aqui eu tenho uma brasa que está gerando calor. Esse calor vai vaporizar a água vai passar aqui por esses tubinhos bem finos. Está vendo como tem alguma relação com os fios elétricos que nós utilizamos aqui? Então, perceba. Então, esse vapor vai chegar aqui a uma alta pressão e fará com que essa roda entre em movimento. Aqui no caso, nós temos um ciclo de Carnot. Por que eu tenho um ciclo de Carnot? Uma máquina reversível, por conta deste jovem condensador. Guarde isso aí que é importante. Então, o condensador ele faz com que a água que estava aquecida volte ao
reservatório inicial, a temperatura ambiente, a temperatura que ele se encontrava inicialmente. Então, isso aqui é um condensador. Então, você consegue observar que a matéria-prima aqui, ela consegue se manter. Então, isso aqui acaba sendo um ciclo, tá certo? Então, quem deu a ideia desse condensador foi o jovem Carnot, há muito tempo atrás, beleza? Então, Sadi Carnot foi um dos principais colaboradores que inseriram essa ideia de condensador, que teoricamente, né, confeccionaria essa máquina ideal. Eu conheço, tu conheces? Não. Então, assim, por mais que a indústria, a tecnologia tenha avançado, nós não chegamos ainda a construir um carro ideal. É até engraçado, né? Se é ideal, então provavelmente vai ficar só na teoria, tá certo? Então, bora lá. Primeira coisa, assim como eu desenho um circuito elétrico, eu também vou desenhar um circuito térmico, digamos assim. Eu vou te mostrar aqui como que nós podemos imaginar uma máquina térmica. Então, ó, um desenho belíssimo, extremamente surreal, onde você vai escrever assim, ó. Aqui embaixo, quantidade de calor na fonte fria. Aqui em cima, quantidade de calor na fonte quente. E aqui o tal do trabalho. Então, basicamente, toda máquina térmica vai funcionar desse jeito aqui, tá certo? Você vai ter uma fonte fria, aqui embaixo, uma fonte quente e o trabalho. Você vai encontrar isso numa geladeira, você vai encontrar isso num carro, em câmaras de refrigeração, dentre outros locais. Então, o que que me interessa? Toda a matemática envolvida nisso aqui. E com relação às conservações de energia. Então, ó, quantidade de calor. Calor é energia, energia em transição. Então, quantidade, mensurar. Isso, teoricamente, você já sabe calcular. Tá certo? Então, bora lá. Então, ó, vou te dar um exemplo muito fácil, assim como eu coloquei ali no circuito elétrico, tá certo? Então, imagine o seguinte: se essa fonte quente for igual a 100 joules, por exemplo, então vamos anotar aqui. Então, essa fonte quente ela é igual a 100 joules. E disso, o que é a fonte quente? Então, imagine aí quando você coloca o combustível dentro do reservatório ali do seu carro, tá? Então, coloquei ali a gasolina. Com isso, ao virar a chave, você está ligando o carro, certo? Então, você está o quê? Fazendo com que a vela entre em ignição. Então, tá ali a vela, gera uma faísca. Essa faísca vai gerar a explosão, que fará com que o pistão entre em movimento, beleza? Então, lembrando, quando está dirigindo, você pode girar uma vez a chave e virar a segunda vez. Quando você vira uma vez, você está inserindo, através ali das válvulas, o quê? A gasolina. Então, você abriu ali as válvulas, está entrando gasolina. Entrou a gasolina, girou de novo, a segunda volta, gera a faísca e a faísca fará com que ocorra a combustão. Então, beleza. Então, ao girar a chave, você tem aqui ó, 100 joules de energia. Estou utilizando números simples, até porque você entenda, tá? E depois a gente vai sofisticando mais todo esse funcionamento. Então, ó, quantidade de calor, 100 joules. Nisso, uma parte dessa energia vai ser transformada em quê? Movimento. Afinal, não é isso que eu busco? Estou falando de um carro, então eu quero saber de movimento. Então, ó, deixando muito claro, aqui eu estou trabalhando com energias. Então, quantidade de calor. Então, energia em sua forma quê? Térmica. Então, térmica combustão, caloria, lembra disso. Movimento. Quando eu estiver falando sobre energia do movimento, você tem que lembrar do quê? Trabalho. Então, esse símbolo aqui ó, é o símbolo de trabalho, que você com certeza já ouviu falar lá na primeira série, quando a gente está tratando sobre mecânica. Seja cinemática, seja dinâmica, sempre o trabalho vai estar ali envolvido. E não só isso. Agora, na terceira série, você também observa o quê? O trabalho das cargas ao se movimentarem.
Eu preciso movimentar uma carga qualquer, seja ela positiva ou negativa. Então, eu não vou ter que exercer trabalho. Tudo bem? E essa carga só vai entrar em movimento se houver o quê? Uma diferença de potencial. Então, lembrando, o intuito sempre vai ser ligar as duas coisas, tá certo? Mesclar toda a física até para que você compreenda o todo. Então, beleza, ó. Quantidade de calor na fonte quente, boa parte dessa energia vai ser transformada para cá. Detalhe, vou colocar aqui, ó, 50 míseros joules. Então, opa, temos um problema. Então, do todo, desses 100 joules, só 50 eu consegui transformar em quê? Em trabalho, em movimento. E os outros 50, vai para onde? Literalmente pelo cano de descarga, ou cano de escape, do jeito que você quiser chamar. Beleza? Então, além de todo o produto aí dessa combustão, tá certo? Então aqui, ó, eu terei, vou colocar de verde, não, rosa, pronto. Boa parte dessa energia também vai ser perdida aqui na onde? Na fonte fria. E essa fonte fria, obviamente, tem que ser quanto? O tal dos 50 joules. Por que isso? 100 não é o todo? Se metade foi transformada em movimento, a outra metade tem que ir para algum lugar. E para onde ela vai? Para a atmosfera. Então vai sair ali, vai para o ambiente. Não é o cano de descarga que eu acabei de dizer? Então, ó, só deixar isso aqui mais claro. E aqui a fonte quente seria o quê? O reservatório, onde está o combustível. Então, beleza. Então, aqui ó, nós já conseguimos mesclar todos esses dados e construir equações. Muito, muito de boa. Então, bora lá. Primeiro, fonte quente é o todo, certo? Então, tá aqui, ó. Fonte quente é o todo. Concorda comigo que essa energia foi dividida em duas? Ora em trabalho, ora em fonte fria. Logo, nós temos aqui a fonte fria mais o trabalho. Tá vendo como é simples? Então aqui ó, eu já tenho a nossa primeira equação, que a fonte quente vai ser igual à fonte fria mais o trabalho. Perfeito. Geralmente no seu livro não vai aparecer dessa maneira. Eles colocam ali o trabalho em evidência, mas isso também é fácil. Fonte quente aqui está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, meu trabalho vai ser igual a fonte quente menos a fonte fria. Tá certo? E fica até mais fácil para que você lembre também. Quem tem mais, quem tem menos. Tudo bem? Então, essa aqui vai ser a nossa equação. Então, uma das equações que nós iremos o quê? Utilizar. Então, o trabalho vai ser igual quente menos frio, mais menos. Então, como que você vai, obviamente, discernir isso numa equação? Só ver os números. Qual é o número maior? Qual é o número menor? Cuidado, que sempre nessas questões também vai aparecer o quê? A nossa querida potência. Então, aqui a gente está falando de potência térmica, que é muito semelhante ao quê? À potência elétrica. A mesma potência que nós utilizamos aqui nos circuitos, tá certo? Então, o que é a potência? Então, bora lembrar. Potência é a variação da energia em função de quem? Em função do tempo. Então, ó, potência, trabalho, dividido pelo tempo. É uma possibilidade. Na verdade, aqui, ó, como energia, eu posso colocar outros tipos de energia. Posso colocar quantidade de calor? Posso, sem problema algum. Tá certo? E lembrando que essa potência é o mesmo π. Então, eu posso fazer uma relação, uma ponte entre a potência térmica e a potência elétrica. E, obviamente, ainda tem a potência mecânica também. Lembra do cavalo-vapor? Então, também é uma possibilidade, tá certo? Então, beleza. Dito isso,
O que nós podemos fazer aqui? Então, já temos aqui a nossa primeira equação, certo? Então, guarde aí. Então, essa é a nossa primeira equação. Então, dito isso, como eu posso achar o rendimento dessa máquina? Sim, voltaremos à potência. Fiquem tranquilos. Então, aqui, o rendimento dessa máquina vai ser uma relação entre energias. Então, ó, se eu tinha 100 e eu só usei 50, você concorda comigo que foi metadinha? Que eu só utilizei metade da energia disponível? Isso é um problema. Principalmente com a gasolina tão cara quanto está hoje. Tá na casa dos R$ 4 ou mais. Então, isso é um problema gigantesco. E lembrando, só para adiantar, meio que um spoiler aí. O rendimento de uma máquina elétrica, máquina térmica, perdão, ela gira em torno disso aqui. Exato. Olha que bosta. 40%. Somente 40% é o rendimento de uma máquina térmica. Enquanto lá naquele circuito elétrico que você não gostava de fazer os cálculos, aqui, ó, só isso aqui, 95%. Então, tá vendo como a diferença é muito grande? Então, entre 40% e 95%, temos um problema, minha gente. Não é à toa que na tua casa, a maior parte de aparelhos é o quê? Elétrico ou eletrônico, por conta desse rendimento. Bom, eu te disse valores teóricos, né? Ou serão aplicações? Vamos calcular, vamos aprender a calcular. Então, ok. Então, ó, dito isso, então deixa eu só melhorar isso aqui. Então, aqui essa é a nossa primeira equação. Tipo, foi pior. Mas tá aí, ó. Primeira equação, trabalho, fonte quente menos fonte fria. Tá certo? Então, rendimento. Te disse que o rendimento é uma relação, uma razão entre energias. Então, lembra aí, ó. Isso aqui é uma letrinha grega e que vai nos designar quem é o rendimento, tá certo? Não é interessante você colocar o R, porque pode confundir com a constante dos gases reais. Ah, professor, mas eu não vou usar os gases aqui. Vai. Por que você vai? Nós estamos falando de combustão. Nós temos ali vapor de gasolina dentro do carro, certo? Vapor, gases, gases ideais. Então você vai ter que utilizar algumas regrinhas que você aprendeu na química, né, com relação a transformações de gases, adiabático, processos adiabáticos, processos isobáricos, isotérmicos, tudo isso tem relação com o que a gente está conversando, tá certo? Porque eu tenho que entender como que o combustível, como que aquela gasolina que está ali inserida no meu reservatório, ela vai se comportar, seja com relação a volume, pressão, temperatura, e fazer com que o movimento seja transmitido por todas as partes do meu carro até chegar à roda, tá certo? Então, tem algumas pecinhas ali que são importantes, como o virabrequim, por exemplo, que eu vou te mostrar mais à frente. Então, aqui, ó, rendimento é uma relação entre a energia útil e o quê? A energia total. Ó, mas isso aqui a gente já fez aqui em cima. Nós não comparamos a energia total com a energia útil? Então, por isso que é muito importante que você entenda, em uma máquina térmica, o que é útil? Não é o trabalho? Não é o movimento? Então, no nosso caso, vai ser isso aqui, ó. Trabalho e energia total. Mole, mole. A fonte quente. Beleza? Então, ó, só deixando isso aqui muito claro. Então, vamos reescrever isso aqui. Eita! Então, aqui nós já temos a nossa segunda equação. Então, vamos aí, anote, por favor. Então, nós temos aqui que o rendimento vai ser uma relação entre o trabalho e o quê? A fonte quente. Beleza? Então, ó, anote, quantidade de calor na fonte quente. Esse N assim com a perninha maior, rendimento. E aqui nós temos o trabalho, tá certo? Então aqui ó, temos a nossa... não ficou legal não. Vamos... Deixa eu cheio. Pronto, agora tá legal. E
nossa segunda equação, tá certo? Será que eu posso, a partir dessa equação, escrever mais alguma coisa? Então, bora lá. Eu vou até copiar aqui, facilitar a minha vida. Então, eu vou pegar aqui a minha equação, trazer aqui para baixo. Bom, trabalho, nós entendemos que é isso aqui, não é certo? Não é quantidade de calor na fonte quente menos o frio? Então, eu posso substituir por esse trabalho aqui. Então, bora lá. Então, aqui, ó, meu N vai ser igual a trabalho quente menos o frio. E aqui embaixo, vou repetir o quente que já está aqui. Mole, mole. E detalhe, nós ainda podemos reescrever isso de uma outra maneira. Então, lembra lá das frações. Como é que eu posso reescrever isso aqui? Posso fazer assim, ó. QQ sobre QQ vai ser igual a Q igual não. Menos, então aqui é menos QF sobre QQ. Ah, professor, não entendi o que você fez. Então, faça o inverso. Pega aqui, ó, essas duas frações. Tá aqui, ó. Faz aqui um MMC. Tenta mesclar o QQ. Faz o inverso que você vai chegar a este ponto aqui, beleza? Então, muito de boa na lagoa. Então, por que eu abri dessa maneira? Então, vou te explicar. Deixa eu só melhorar esse troço aqui, que ficou feio. Então, esse aqui é um Q, tá certo? QQ com QQ dá QQ. É engraçado falar isso, né? Mas, enfim. Então, toda essa fração aqui vai resultar nisso aqui. E vice-versa. Por que eu reescrevi essa equação dessa maneira? Para ficar aqui, ó. QQ sobre QQ. Não seria a mesma coisa que x sobre x? Então, se aqui é igual, eu posso fazer isso aqui, ó. Vai ficar igual a 1. O intuito é facilitar os meus cálculos. Então, aqui, ó, meu n vai ser igual a 1 menos, vou repetir isso aqui, ó, QF sobre QQ. Então, aqui, ó, você já tem uma terceira equação. Professor, vou precisar disso tudo? Então, normalmente não. Você não vai precisar disso tudo não, tá? Mas é bom sempre saber as possibilidades. Então, ó, só retomando. Minha primeira equação é a equação do trabalho. Na verdade, você pode até pensar isso aqui ó, como já a primeira lei da termodinâmica, tá? A primeira lei da termodinâmica não fala sobre a conservação da energia? Claro que não é só isso. A gente tem que falar sobre energia interna, tem que falar sobre outras coisinhas. Mas já fique com isso na sua mente, tá certo? É a relação que a energia tem que se conservar. Então, a primeira equação foi essa, a equação do trabalho. A segunda equação foi a equação do rendimento. A terceira equação é uma variação dessa equação aqui de rendimento. Inclusive, eu acho que é até importante escrever o seguinte, que esse nzinho aqui ó, é o rendimento, para que você não se confunda, tá certo? Então, aqui no nosso caso, ó, dá uma olhada. Se eu utilizo essa equação nesse exemplo que eu te dei, então ficaria assim. Ó. Isso também é bem importante. Então, ó, N igual a trabalho sobre fonte quente, certo? O meu trabalho, eu te disse aqui ó, que era 50 joules. Então, vai ficar aqui, ó, 50 joules, dividido. A fonte quente, ela é igual a 100. Então, observe. Primeiro, eu vou cortar joule com joule. Então, aqui, necessariamente, eu vou ter uma grandeza adimensional. Então, segundo Dona Rosângela, esse A não é de negação? Então, é o quê? Sem dimensão. Não há dimensão. Beleza? Por quê? Porque é literalmente uma comparação entre as mesmas grandezas. Então, há energia e energia. Então, dá uma olhada. Então, eu posso colocar aqui, ó. 0 eu posso cortar com 0, 50 e 10. 5 e 10. 5 dividido por 10, geralmente, é 0,5. Ou seja,
Quando você utilizar essa equação, você sempre vai ter um número entre 0 e 1. Tá certo? Aí é que entra toda a teoria. Faz sentido eu criar uma máquina que tem um rendimento igual a 0? É muita loucura, né, não, minha gente? Então, ó, vai dar 0? Não vai dar 0. Outra coisa importante. Se aqui der 100%, eu não vou ter nenhum tipo de perda. Certo? Por quê? Os 100 joules que eu tive aqui de energia, eles foram convertidos todos em trabalho. Não foi nada para a fonte fria. Seria fantástico? Concordo contigo plenamente. Mas isso é real? Não. Por que isso não é real? Observe, quando você está em um automóvel, num ônibus ou qualquer outro tipo de máquina térmica, você percebe sempre duas coisas. Primeiro, barulho. O som gerado pelo motor, o som gerado pelo movimento ali daquelas peças metálicas, tá certo? Som, energia mal gasta, energia perdida. Ó, guarda aí para você esse conceito aí de energia desperdiçada, energia perdida. Isso tem relação com a tal da entropia, que é a terceira lei da termodinâmica. Então, beleza. Dito isso, bora lá. Então, aqui, ó, não vai rolar, porque eu perdi energia na forma de som. Detalhe, o carro aquece bastante. O motor ele fica muito quente. Não é à toa que existe todo um sistema de resfriamento do motor no seu automóvel, no seu carro, não é isso? Então, opa, outra energia desperdiçada. Tá certo? Que energia desperdiçada foi essa? O calor. Então, foi desperdiçado aí essa faceta da energia térmica. Então, provavelmente, não haverá, aqui nesse caso, seriam 100% de energia aproveitável, o que não faz sentido. Então, você não terá esse valor aqui. Então, o número que você achará aqui de rendimento sempre vai girar em torno de 0 e 1. Então, pode ser 0,6, pode ser 0,4, 0,3 e assim sucessivamente. Nesse caso, 0,5. Ou seja, eu tive 50% de aproveitamento, 50% de rendimento aqui, tá certo? Só multiplicar aqui por 100 e você vai chegar a esse 50%, tá certo? Então, essa é uma das maneiras. Ah, professor, eu poderia utilizar uma regra de 3 aqui? 100 equivale a 100%, 50 equivale a x. Perfeito. Você pode fazer uma regra de 3 e você vai encontrar a mesma coisa, tá certo? Só que futuramente nós temos um problema. Quando eu estiver falando, lembra do ciclo ideal, do ciclo do Carnot? Nós teremos algumas equações que são exclusivas do ciclo de Carnot. Então, preste atenção. Por isso que é importante utilizar essa equação aqui também. Então, ok. Então, observe. Por que isso é importante? Vamos lá agora para as máquinas irreversíveis e reversíveis. O que é isso? Nós já comentamos sobre isso aqui nesse vídeo. Então, ó, vai aparecer assim para ti, ó, máquina reversível ou máquina irreversível. Toda vez que eu disser para ti reversível, eu estou falando do ciclo de Carnot, eu estou falando de um ciclo ideal, tá certo? E não só isso. Então, bora melhorar isso aqui. Então, a características de uma máquina reversível. Ciclo de Carnot, máquina ideal. E eu tenho aqui também isso aqui, ó. Eu te mostrei lá em cima, o tal do condensador. Se tem o condensador, é uma máquina reversível. Como que eu vou saber? Na própria questão, isso vai ficar muito claro, tá certo? Máquina irreversível. Tudo no mundo. Basicamente é isso. Então, máquina reversível. O seu Fusca é uma máquina reversível. Qualquer tipo de automóvel é uma máquina irreversível, tá certo? Então, coisas, dá vontade de colocar aqui, né? Coisas que existem, coisas que de fato estão no seu cotidiano. Basicamente é isso. Qualquer tipo de máquina térmica que esteja no seu cotidiano é uma máquina irreversível, ok? Essa palavra vai aparecer sempre? Não.
Normalmente estou falando ali, eu quero construir, sei lá, eu quero confeccionar um Fusca. Quero confeccionar um Celta, uma BMW, enfim, qualquer outro tipo de dispositivo. Ou até mesmo uma geladeira. Vamos construir uma geladeira. Como que ela vai funcionar? Qual é o objetivo dessa geladeira? Então, seria uma máquina irreversível, ok? Então, ó, palavras mágicas. Reversível, Carnot. Apareceu isso aqui, você irá necessariamente utilizar algumas equações específicas para Carnot. Então, aqui, ó, melhor. Deixa eu colocar aqui mais uma característica. Temperatura das fontes. Então, com o acréscimo desse jovem condensador, nós temos aí algumas características. A Carnot conseguiu entender, né, ele aferiu o seguinte, que toda vez que eu acrescento o condensador numa máquina reversível, eu posso fazer uma relação de equações aí. Uma relação entre as quantidades de calor, que são energias, com as temperaturas das fontes. Então, eu posso escrever assim, ó, quantidade de calor na fonte fria dividido pela quantidade de calor na fonte quente vai ser igual a temperatura na fonte fria dividido pela temperatura na fonte quente. Lembrando, as razões são iguais, ok? A razão. Então, cuidado com isso. Não estou dizendo que a fonte fria vai ser igual à temperatura. Então, lembrando, isso aqui é energia. Q, quantidade de calor. T, temperatura. E observe, se é temperatura, necessariamente vai ser o quê? Um tal de Kelvin, escala Kelvin. Necessariamente? Necessariamente tem que ser na escala Kelvin, ok? Então aqui, ó, nós temos uma outra equação, tá? Então aqui, into shape. Vamos ver se fica melhor. Então aqui nós temos e não falou. Por algum motivo não funcionou. Mas vamos lá. Então, ó, nossa primeira, segunda, terceira, quarta equação. Detalhe, essa equação, ela é uma equação de Carnot, tá certo? Então, ela é necessariamente exclusiva de ciclos de Carnot. Então, você não pode utilizar em qualquer equação. Então, fica fácil. Apareceu dados de temperatura na sua questão, tu já fica esperto. Que é uma grande possibilidade de que você utilize essa razão aqui, tá certo? Então, ó, dito isso, ó, QF sobre QQ, TF sobre TQ. Vamos voltar aqui em cima. Nessa equação 3, tá vendo que eu tenho QF, QQ? Opa, então bora pegar esse aqui. Vamos ver o que eu posso fazer com essa equação. Então aqui, ó, QF, QQ, TF, TQ. Tá vendo que eu já posso mesclar? Então vamos ver como que eu vou mesclar isso aqui. Então, ó, vou pegar aqui a minha equação, que nós construímos ali em cima, e vou substituir. Aonde tem QF, QQ, eu vou colocar o quê? TF sobre TQ, tá certo? Então, ó, N vai ser igual a 1 menos TF sobre TQ. Lembrando, temperatura na fonte fria, temperatura na fonte quente, sempre em Kelvin. Outro ponto importante, quando você for calcular isso aqui, cuidado. Muitas vezes a galera faz o seguinte, ó, 1 menos o valor que está aqui e depois divide. Isso não faz sentido, isso é matemática alienígena, beleza? Então isso não pode acontecer. Primeiro você faz a divisão e depois você faz a subtração, senão vai dar errado. Tá certo? Então aqui, ó, essa aqui é a nossa quinta equação. Lembrando que essas duas equações,
elas são equações exclusivas. Então, você só pode utilizar essas equações quando nós estivermos tratando sobre o quê? Ciclo de Carnot, quando nós estivermos tratando sobre ciclos reversíveis. O inverso não faz sentido. Agora, as duas primeiras equações que nós definimos aqui, as três, na verdade, posso utilizar em qualquer máquina térmica. Reversível ou irreversível não faz diferença, tá certo? Então, é isso. Ah, professor, mas se você me disse que o rendimento de uma máquina elétrica é de 95%, como que eu vou calcular esse rendimento? Vou te mostrar. Então, ó, deixa eu só apagar isso aqui para ficar mais fácil que você consiga enxergar. Então, como que eu vou calcular o rendimento aqui em uma máquina elétrica? Então, vamos pensar, o que seria o rendimento? Rendimento é uma relação entre a energia útil e a energia total, certo? Aqui no meu circuito, lembra que nós temos a tensão útil e a tensão total? Tensão útil é aquela tensão que está aqui, ó, que ela vai para onde? Para todo o meu circuito. Então, do ponto A até o ponto B. E essa tensão é o que eu chamo de U. Na diferença de potencial, aqui é o U e aqui, ó, essa tensão aqui não é o meu E, que é a força eletromotriz? Então, opa, o E é o todo, porque não é o que está sendo fornecido pelo gerador. Porém, eu vou perder alguma coisa aqui por conta dessa resistência interna. Então, meu rendimento não vai ser igual. Então, o que você fará aqui no caso do rendimento elétrico? O que é o útil? É o U, porque não é ele que vai para o meu circuito externo. Então, aqui vai ser o U dividido por quanto? Pelo E. Mole, mole. Então, a forma que você terá de calcular esse rendimento elétrico é fazendo uma relação entre a diferença de potencial U com a força eletromotriz, que sempre vai aparecer em um circuito real. É claro, se eu pegar um circuito ideal, não vai fazer sentido, porque vai ser U dividido por U, que vai dar igual a 1, 100%. Porque, literalmente, é um circuito ideal. Captaram? Mesmo esquema. Resultado aqui, ó, vai dar entre 0 e 1. Nunca vai chegar a 1, porque nós temos o quê? Leis da termodinâmica. Mesmo o circuito elétrico, ele também não aquece? Então, você vai ter propagação de calor, o tal do efeito Joule. Então, não faz sentido chegar a 100%. E isso, obviamente, violaria a segunda lei da termodinâmica. Então, primeira lei, conservação da energia. Segunda lei, não existe máquina térmica com 100% de rendimento. Tá certo? Então, aqui, ó, só para deixar claro, a primeira lei é a conservação da energia. A segunda lei está relacionada às máquinas térmicas, ou seja, não há 100% de rendimento. E não só isso, nós temos ali dois enunciados, tá? Então, ó, não há 100% de rendimento e o calor sempre vai da onde? Do quente para o frio, tá certo? Isso de forma natural. É claro que com o auxílio da tecnologia, nós podemos fazer o contrário. Lembra aí da sua geladeira. A geladeira não faz exatamente isso? Ela coloca ali energia da fonte fria para fonte quente, com o auxílio do motor, tá certo? Então seria aquele esqueminha ali da máquina térmica, só que ao contrário. Então a quente sempre para o fluido vai do quente para o frio, tá certo? E a terceira lei, a mais legal de todas, é a tal da entropia, que vocês conhecem como caos, tá certo? Mas eu prefiro dizer o seguinte, isso aqui é uma grandeza, é uma forma de mensurar o quanto de energia foi o quê? Desperdiçada. Lembra que eu te pedi para guardar esse nome? Então, ó, quanto de energia desperdiçada está ocorrendo ali naquele sistema, no seu carro? Lembrando que as energias desperdiçadas, bem entre aspas, som e calor, tá certo?
Então, na próxima aula, nós vamos voltar a tratar sobre isso aqui também. Bom, um abraço e até a próxima aula.